Quando surge nosso palestra? Vocês gostam tanto, vocês gostam tanto. Todo corujão é aquela pergunta: vai ter isso ou aquilo? Vai ter isso ou aquilo? E a gente vai fazer, claro, um especial isso ou aquilo, 108 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muitas histórias, claro que toda a história do clube não vai caber nesse especial, mas a gente vai tentar puxar vários momentos marcantes, escolher aí, vou dar um spoilerzinho só para a galera. Quem foi mais importante? Libertadores 2021 ou 99? Quem viveu mais assim? Então falaremos tudo isso e muito mais nesse Isso ou Aquilo especial. Peço o seu like, peço o seu comentário e comente com a gente. A hora que, por exemplo, vai aparecer um Isso ou Aquilo, vai lá, coloca assim, ó, no momento tal, eu escolho tal. Então comente, participe do nosso especial aqui de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras comigo, Rafael Bulara e também Mauro Betting. Eu aqui, confesso, ficarei só muretando e comandando a bagaça, porque com esses dois feras, só vou comentar ali por cima, mas deixo com o Bulara e também com o Mauro as nossas escolhas. Diretor, peço para você começar. Claro. Vou começar. Antes da gente começar, nem isso, nem aquilo, porque tem muita coisa. Bula, um momento marcante do Palmeiras, para começar. Momento marcante do Palmeiras? Ah, cara, para mim é 12 de junho, que é o meu primeiro título, né? É um momento marcante para mim é 12 de junho de 93, sem dúvida nenhuma. Mauro, e o seu momento mais marcante do Palmeiras? Prazerzaço estar com vocês, ainda mais os 108 anos. 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que é também meu primeiro documentário oficial do Palmeiras, e que é o 13 de outubro de 77 para o outro lado, né? Final da fila deles, que era maior que a nossa, né? O Flamengo, o Botafogo ganhou do Flamengo em 89 no Carioca, o Santos ganhou do Corinthians na final do Brasileiro 2002. O final de fila, cara, é muito emocionante, é muito importante. Então, para mim, maior emoção como palmeirense, como jornalista em 32 anos, 12 de junho de 93. Uma pena, sou mais novinho, nasci em 94, é 14 de junho de 94, não pude viver o 12 de junho, mas a história me contou bastante sobre. Bora pro primeiro, bora começar esse isso ou aquilo. E não tem como. A dúvida de todo palmeirense. Esse time do Abel Ferreira já superou a segunda academia? Bula, começa por você. Segunda academia ou time de Abel Ferreira? Cara, é um bom começo. Mas como aqui a gente vai ficar em cima do muro, eu vou ficar com o time do Abel Ferreira por dois motivos. Primeiro, pelo que ele já fez, né, com a conquista da América, 2 títulos no mesmo ano, com a possibilidade de conseguir um feito inédito para o futebol brasileiro, que são 3 títulos da Libertadores em sequência, o que jamais ninguém conseguiu. Pelo fato dele estar perto, né, apesar de a gente tá faltando ainda 14 rodadas para o Campeonato Brasileiro, acabar 14 ou 15, mas também tem uma vantagem e o Abel pode completar esse ciclo de títulos aqui no continente. Então, pelo que já fez e o que pode vir a fazer, pelo momento, eu fico com o time do Abel Ferreira. A segunda academia, a gente tem um time que a gente, né, decorou em verso e prosa, e muito vitorioso. Mas pelo contexto de toda a obra, para mim, o time do Abel Ferreira é uma terceira academia do Palmeiras. Mauro, e para você, segunda academia ou o time de Abel Ferreira? Poderia ser a quarta academia, se você considerasse a terceira academia, as Vias Lácteas montadas pela Parmalat. Mas quais? As que saíram da fila em 18 meses, ganharam 5 títulos, 93, 94. O melhor futebol que eu vi na vida do Palmeiras do primeiro semestre de 96, a campeã da América de 99, que havia sido campeã da Mercosul de 98 e da primeira Copa do Brasil de 98 e terminaria campeã do Rio São Paulo de 2000 e vice da América. Enfim, dá para discutir muito, é nomenclatura, né? E sempre lembrando que ninguém do Palmeiras colocou essa nomenclatura, veio de fora para dentro. Até o campeão do século XX, por 4 rankings distintos de Federação Paulista, Globo, Estadão, Folha de São Paulo e Placar. E aqui não é um cara que é saudosista, até um cara que tem saudades.
ia ter saudade daquilo que eu pude viver, né? Porque eu cresci com a segunda academia, como destacou o Bula, Rima que era uma seleção, Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dodô Demir da Guia, Edu Leivinha, César Inês, que só de fato jogaram 16 jogos, 8 vitórias e 8 empates, mas jogaram para mim mais do que qualquer outro time. É muito difícil votar contra, até pelo carinho que eu tenho por eles. Uma série de coisas é que é escolha individual, e não é só entre uma hora e melhor, né? E aí você pode discutir muito. Mas só ganhou o Paulista invicto, na época que era muito mais difícil, né? E era no futebol tricampeão do mundo. Os grandes jogadores do mundo estavam no Brasil. E o Palmeiras venceu o São Paulo, que era bicampeão, né? E foi campeão brasileiro, foi campeão dos 3 torneios que disputou, ganhou todos em 72, foi bicampeão brasileiro em 73, foi base da seleção brasileira em 74, ainda que mal escalada pelo Zagallo, mas tinha 6 jogadores, e ainda deixaria o zum, é o 21, Corinthians mais um ano na fila. Mas no Libertadores, sim, também porque no jogo extra de 73 contra o Botafogo, uma arbitragem deletéria do Armando Marques no Maracanã fez com que o Palmeiras não passasse. E por que não ganhou 74? Porque aquele time estava servindo a seleção brasileira. Foi a única vez que um time jogou com um time misto a Libertadores e o brasileiro inteiro misto, porque o brasileiro foi de fevereiro de 74 a agosto de 74 durante a preparação para a Copa do Mundo. O Palmeiras hoje se fala, data FIFA, o Palmeiras jogou o campeonato inteiro sem 6 titulares. Eu sei que o Palmeiras em 18 também ganhou em 14 dos 38 jogos com equipes alternativas. É um baita mérito, mais um do Filipão, do Deca. Mas eu ainda não consigo ficar contra, até porque essa foto para mim já diz tudo. Está lá, das 6 estátuas do Palmeiras, 2 estão ali. Dudu, que é quem corria e jogava muito, e o maior e melhor jogador da história do Palmeiras, quem mais jogou e melhor jogou pelo Palmeiras é Ademir da Guia. Eu não consigo votar em algo que não tenha Ademir da Guia. Então, assim, sempre lembrando que são 50 anos de diferença, é fantástico tudo que o Abel fez, está fazendo e poderá continuar fazendo. E mesmo se não ganharmos tudo ainda, é o melhor futebol do Palmeiras no século, desde o Abel Ferreira, e desde 108 anos é um dos maiores times da história, das maiores conquistas. Mas eu não consigo votar contra a segunda academia. Eu não vivi a segunda academia, claro, mas conheço a história. Mas eu vou na segunda academia, estou vivendo o time da Abel Ferreira, para mim. Não vou falar minha preferência, mas a segunda academia, pela história, tudo que envolve o Palmeiras é gigantesca. Só fazendo um paralelo rapidinho para a gente não sair do isso ou aquilo. Perguntar para o Bula e para o Mauro. A gente tem a escalação decore salteado do time da segunda academia, mas lá na frente, quando a gente for contar para os nossos filhos do time do Abel Ferreira, claro que tem uma variação ou outra, Piquerez ou Vinha, Luiz Adriano ou Gustavo Scarpa. A gente vai conseguir falar os 11 titulares do Palmeiras de core salteado? O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, aí Piquerez ou Vinha, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Será um time tão emblemático quanto a segunda academia? Não vai ser. Até porque esse período da segunda academia, o jogador não saía. Né? Aí você vai pegar e vai ter o Dudu lá na frente, aí você vai falar assim, não, mas o Dudu do Abel saiu um ano, então ele jogou 300 jogos antes, depois ele voltou para jogar, né, já vai estar beirando os 400. Mas então você vai tem muito contexto histórico para você colocar no futuro, né? E falar, não, porque esse jogador saiu, e aí o Murilo chegou, ele tomou a vaga do Luan, ficou 4 meses parado, né? Lá não, lá você tem, né? Então você não vai ter, algumas posições você vai ter o Everton, né, Gustavo Gomes, esses jogadores assim, uma espinha dorsal do time você vai ter, mas do 1 ao 11, né, que nem tem mais isso, né, porque o Palmeiras já começa com 21, mas do 1 ao 11 você não vai ter mais, isso sem dúvida nenhuma. Lá você vai ter que lembrar muito, vai puxar muito pela memória, explicar isso e aquilo, né, para gerações futuras, de todas essas mudanças que aconteceram nesse prazo vitorioso do Palmeiras, né? Nesse recorte da história. É isso. Diretor, a próxima agora pra gente colocar na fogueira o pessoal, porque essa vai mexer. Essa tenho certeza que vai dar uma discussão boa. Libertadores 99 ou Libertadores 2021? E eu vou começar agora. Eu era muito pequeno em 99 e vivi intensamente 2021. Não tem como não ser a primeira, né, Bula? Pelo menos para mim, né? A primeira é a mais marcante. É onde começa a história. A história do tão vitorioso da América, o que mais participou, o que mais venceu, o que mais fez gol. Então, a primeira, claro,
vai ser muito emblemática. Aquela conquista foi emblemática, passando pelo Vasco, passando pelo River Plate. Então, foi uma conquista muito, muito emblemática. Ah, cara, não tem, né, como você escapar de 99, até porque se você olhar assim, olhando para trás agora, você vai lembrar e vai falar, pô, se você vê todos os recordes que o Palmeiras detém hoje da Libertadores entre clubes brasileiros, o Palmeiras tem os principais deles, né, e podendo ter agora o principal, que é ser o clube brasileiro com mais títulos, né, faltam 3 jogos para isso acontecer, mas é onde começou tudo a história, e cara, por mais que a Libertadores de 2021 tenha sido um caminho árduo, que você passa por um São Paulo que você nunca tinha vencido, você passa por aquele Atlético Mineiro que talvez seja um dos maiores Atléticos Mineiros da história, né? Campeão brasileiro do ano passado, campeão da Copa do Brasil, a final contra o Flamengo, nem se fala, que era uma espécie de tira-teima, né? E que vai continuar sendo esse tira-teima, mas se você olha para trás e vê a caminhada com o Vasco, que era o atual campeão da América e um timaço, da maneira como foi você ganhar bem, ganhar dentro de São Januário numa época em que o campeão entrava nas oitavas de final, o Vasco entrava nas oitavas de final e acabou justamente com o Palmeiras, campeão de 99, que teve que fazer a primeira fase de 2000, porque isso não acontecia, né? O campeão entrava direto nas oitavas, já tinha essa facilidade. Aí depois, umas quartas de final que um dos maiores goleiros da nossa história ganha um apelido por conta de um jogo de Libertadores, né? Aí uma semifinal contra o River Plate, que era um gigante, um timaço, que assim, que eu lembro de estar no Parque Antártica na semifinal e ver aquele cabeludo correndo o campo inteiro, que era o senhor, e falava, não é possível que esse cara corre, o cara tá na ponta esquerda, na lateral, no meio, aquele timaço que tinha, e o Palmeiras passa com uma autoridade absoluta, né, aquele jogo no Parque Antártico, e aí quando vem a final que você olha para trás, vai assim, ufa, agora o pior já passou, não, é nos pênaltis, sofrido do jeito que é, eu não tenho a menor dúvida que 99, para mim, é mais especial do que a Libertadores de 2021. Concorda, Mauro? Cara, assim, até fazendo aquele famoso mano a mano que a gente faz o tempo inteiro e pensando dos desempenhos, né? Marcos ou o Everton maravilhoso, mas Marcos, como foi destacado pelo Bula, foi canonizado durante a Libertadores. Mike fez uma partida fantástica na final do Centenário, sendo que o Marcos Rocha não vinha tão bem, né? Mas o Arce, um dos maiores laterais da história. Júnior Baiano ou Gomes? Então tá, 2-1. Luan, bem. Roque Júnior. Piquerez e Júnior para mim foi o melhor em campo, inclusive nos 2-1 contra o Deportivo Cali. Danilo é um monstro, mas César Sampaio, como diria o saudoso Roberto Avalone, o monstro do Parque Antártica que levantou o caneco ilevantável, porque era a maquete do Palácio dos Bandeirantes em 93 contra o Corinthians, e levantou o caneco da Libertadores, César Sampaio. Zé Rafael e Rogério, em todo sentido, Zé Rafael. Tá? Zinho e Scarpa, não é o mesmo desenho tático? O Scarpa foi fundamental, foi lateral esquerdo contra o Flamengo, mas o Zinho foi fundamental para liberar Alex. Veiga, monstro, mas Alex para mim melhor. Dudu e Paulo Nunes, Dudu. Tá, mas o Paulo Nunes foi fundamental. Rony, fundamental, mas o Osés foi do cacete naquela Libertadores. Inclusive, foi o gol dele maluco contra o Cruzeiro no Morumbi, no título da Copa do Brasil de 98, que nos levou. Filipão e Abel. O Abel... Segura. Então tá bom. Eu gostei, já deu spoiler, já ia dar. Segue o jogo, tá bom. Campanha, como destacou o Bula, cara, não é só do Palmeiras. Na história da Libertadores, que mudou a partir de 2000, quando foi inchada, não há Libertadores que um campeão pegue o maior rival que é o Corinthians, que era um Corinthians que era campeão brasileiro, seria bicampeão brasileiro, ganharia o Paulista no meio daquela muvuca de 99 e ainda ganharia o Mundial de 2000. Pega o Olímpia, que era bi e seria tricampeão da América em 2002. Cerro Porteño, que nunca foi, mas é um dos times que mais jogaram. Né? Pega o Vasco, que era um baita time do Vasco, campeão da América em 98, perdeu jogando muito bem contra o Mundial para o Real Madrid um pouco antes, como o Palmeiras também jogaria muita bola contra o Manchester United, além dos erros de arbitragem. Pega de novo o Corinthians, em 2 jogos fantásticos em que o Marcos foi canonizado, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. Pega aquele mega River Plate e pega um ótimo Deportivo Cali. Você não vai achar nem nas nossas Libertadores e nas recentes até por conta do inchaço, e mesmo de 99 para trás, tantos times bons e qualificados como o Palmeiras teve que superar. E teve que superar o Palmeiras, que era campeão da Copa do Brasil de 98, da Mercosul de 98, que acabou em 29 de dezembro
de 98. O Palmeiras volta a campo em 14 de janeiro para o Rio São Paulo e leva uma paulada no Vasco com o terceiro time. O Palmeiras jogava ao mesmo tempo Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. E jogou na sexta-feira à noite e foi semifinalista da Copa do Brasil por aquela mega vitória sobre o Flamengo do Euler, no Palestra Itália. Joga sexta-feira à noite e perde a semifinal da Copa do Brasil para o Botafogo. No domingo à tarde joga com um titular, a única vez da história do Paulistão desde 1902 que um time joga a final contra o maior rival de um paulista com time em reserva e perde por 3-0. Na quarta-feira é campeão da Libertadores e no domingo tem que jogar com cabelos verdes, um jogo que não acabou para as embaixadinhas do Edilson. Ao mesmo tempo, o Palmeiras era semifinalista da Copa do Brasil, final do Paulistão que valia para cacete, ainda mais em derby, ainda mais depois de tudo que havia acontecido em 4 jogos contra o Corinthians na Libertadores, e ainda ganha a América. Então, muita dificuldade. Como é para escolher 99, mas eu vou dizer, aí como palmeirense, não é nem como jornalista que eu já trabalhava em 99. A emoção que eu tive no Palestra Itália, quando o Zapata chuta para fora, maravilhosa. Mas a emoção que eu tive em toda a final, e ainda mais contra quem, que o Flamengo que era melhor que o Deportivo Cali, era melhor até que o Palmeiras até a bola rolar, cara, eu ainda volto 99, mas a emoção que eu tive no Centenário, que eu estou tendo agora, só de lembrar, empate ultratécnico. Mas aqui, tem Libertadores 99, mas o que a gente teve o privilégio de vivenciar contra o Flamengo é maravilhoso. E pode viver, quem sabe, em Guayaquil novamente, hein? Ai, meu Deus do céu! E para você? Para nós e para eles, claro, evidente. Exatamente. Para você, 99 ou 2021? Comente aqui com a gente. Vamos para a próxima, porque a gente está só começando a história do Palmeiras. É riquíssima, tem muitas conquistas. E claro que a gente vai falar sobre as vestes do Palmeiras. Já começou. Nós estamos aqui, ó. Eu e o Bula de verde, Mauro. Eu e o Bula de branco, Mauro de verde. E aí? Vou começar pelo Mauro agora. Ele tá de verde, eu quero perguntar. Você prefere o verde ou prefere o branco, Mauro? Eu estou vestindo, para mim, a camisa mais linda da história do Palmeiras, que é de 68. Vice-campeã da América para Estudiantes. Essa réplica da própria atleta. Eu acho essa que eu estou vestindo a camisa mais bonita, inclusive de manga comprida, que eu adoro. E aquela coisa, pô, seus filhos são bonitos? Claro que são. Minha mulher, Silvana, loirinha, de olhos e coração verde, linda, maravilhosa também. A camisa do Palmeiras é bonita, até aquela da Mercosul de 2000, não porque a gente perdeu, que era horrorosa, que era verde água, tudo tão horror, linda. Cara, mas eu amo uniforme branco, tá? E o do Palmeiras, esse aí, essa da Retrogol que tá usando o Bula, a tua é bonita, da Puma também, legal, linda, maravilhosa. Velho, olha, o Murubete vai atacar, cara. É muito difícil. Eu amo camisa branca. Eu só não uso mais porque eu sou gordinho, eu tenho que aquela coisa que o craque Neto fala. Ele gostava de jogar com a preta e branca do Corinthians que ficava menos gordo, é verdade. Velho, eu vou de... Puta merda, desculpa o meu francês aqui, cara. Olha, eu confesso que eu nunca tinha... Eu já até comentei, mas você vai usar aqui, ó. Como eu achei essa camisa mais bonita do Palmeiras, eu vou dar verde. Mas vocês palpitarem branco, eu tô comprando, cara, porque a branca é linda. Mas vamos de verde, que é verde, né? O verdão, tal, não sei o que lá, mas que a camisa branca do Palmeiras é maravilhosa. Não é a camisa do Palmeiras. Eu vou contar uma pequena história rapidinho antes de passar pro Bula. Que eu tô torcendo muito para essa camisa branca não me dar azar. Por quê? 2016, o Palmeiras é campeão. 2017, compra a camisa branca. 2017 é um ano trágico pro Palmeiras. Aí vai 2018, compra a verde. Palmeiras campeão. 2019, compra a branca de novo, insistente que sou. 2019, um ano catastrófico. 2020, compra a verde. Palmeiras campeão. Então, tô torcendo para essa não zicar em 2022, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, a culpa é sua. Pronto. Tá gravado. A gente já sabe quem que a gente vai chamar o culpado. Depois é só fazer o corte e jogar nas redes sociais. Bula, para você, verde ou branco? Cara, historicamente, eu vejo o uniforme branco do Palmeiras, as camisas brancas, para mim, são mais bonitas do que o uniforme verde, do que as camisas verdes. Mas, cara, quando você tá no estádio ou qualquer coisa que você... Hoje, né, que tem os temas, né, que toca a musiquinha ou da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, que os times sobem pro gramado, quando você vê o Palmeiras de verde, não tem nada igual, cara. Para mim, é o verde. E aí, para não ficar
só no verde, tem o Rafael Veiga aí de shorts branco, por que não a meia branca? Né? Já que a gente gosta tanto do branco, a meia branca que tem tanta história pra gente, então eu fico já que a gente tá falando do uniforme, eu fico com a camisa verde, shorts branco e também os meiões brancos. Se eu pudesse escolher para fazer uma troca. Tem que colocar. Não, aí sábado à tarde, em duelo contra o Alvinegro, tem que ser meia branca, deve ser estatutário. Isso sim. Agora, e a combinação branco, camisa branca, calção verde e meia branca? Essa, aliás, vai ser um livro maravilhoso, né, do Maurício Rito, em breve, de camisas não só de jogo, mas as camisas de goleiro, cara. É um trabalho maravilhoso dele, já de anos, do Miro Moraes, toda a galera do Palmeiras, do Departamento de História e Estatística, fantástico. Um livro que vai sair em breve, maravilhoso, do Maurício Rito. Cara, eu não sei quantas vezes jogou assim, branco, verde e branco, né? Calção verde, enfim. Eu acharia bonito também. Não sei. Eu confesso não lembrar nenhuma combinação. Eu também não lembro. Assim. Tô puxando pela memória o Palmeiras de meião branco com uniforme branco, eu acho difícil. Mas, enfim, que seja. O verde e o branco, duas cores lindas, né? Então, cada um com a sua preferência. Eu sou do verde. Gosto bastante do verde. E já contei a história com o branco. Não tenho boas recordações com a camisa branca. Seguindo o próximo isso ou aquilo, para a gente dar continuidade. Aí, agora, é a mesma história do Palmeiras histórico e o Palmeiras recente. O Palmeiras da segunda academia e o Palmeiras do Abel. Mauro, você que viveu tantas histórias no Parque Antártica e também no Allianz Parque. Para você. 4 de agosto. Allianz Parque. 4 de agosto de 74 foi a minha primeira vez no Parque Antártico. Eu já tinha ido ao Pacaembu, já tinha ido ao Morumbi. Na época não se jogava tanto no Palestra Itália Parque Antártico. A primeira rodada do Paulista de 74, que venceríamos contra o Corinthians. Palmeiras 2, Saad, de São Caetano do Sul 2. Né? Decepcionante. Ainda bem que depois a gente foi comer nhoque na casa da minha avó, que morava ali na Pompeia, mãe do meu pai e tal, e foi menos triste. Mas foi uma tarde, para mim, muito triste. Né? Enfim, que empatamos na minha primeira visita ao Parque Antártico. E de lá para cá muita coisa aconteceu. E aí, desculpa falar ao lado pessoal, mas é muito isso aqui, né? E é muito Palmeiras, muito família. Pô, tantas coisas de Parque Antártica, e Palestra Itália e Allianz Parque, né? Pô, o primeiro evento do Allianz Parque foi o meu primeiro documentário, a exibição do 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. Pô, eu fui mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque naquele jogo contra o Sport. Mas, enfim, tantas coisas que a gente faz. O Allianz, pô, eu agradeço demais a própria W Torre, Allianz Parque, Palmeiras, enfim, por tudo que tem me dado, né? Fruto do meu trabalho também, do trabalho da família. O Allianz Parque tinha a sala de imprensa com o nome do meu pai, tem 2 lugares do Allianz Parque que tem a frase do meu pai, no antigo Palestra Itália, por ideia do ex-presidente, então o vice-presidente Paulo Nobre tinha a frase de 2008 a 2010 da frase famosa do meu pai. Pô, sim, a gente tem uma ligação, claro, a família, meu pai, eu e todos nós, muito grande. Mas, de novo, para ter o Allianz Parque tinha que ter o Parque Antártica, que é nosso desde 26 de abril de 1920, que a gente joga desde maio de 1917 e desde maio de 1902 é o primeiro local de futebol organizado no Brasil, quando o Germânia perdeu para o Mackenzie por 2-1 no primeiro jogo do Paulista, o primeiro lugar onde se jogou organizadamente, não profissionalmente, mas organizadamente o futebol pentacampeão mundial foi no Parque Antártico. Então não tem como comparar, né, cara? É só ter o Allianz Parque por haver o Parque Antártico para a Itália, então eu vou de Parque Antártico. É lindo, é maravilhoso, de novo, é bonito o Allianz Parque, não tenho condição de falar como a camisa do Palmeiras e tal, mas só de ver essa foto, só de ver a piscina, só de ver tudo que a gente vivenciou lá, tudo que a gente sofreu lá, é o lugar da minha vida. Eu já mudei de casa 8 vezes, já mudei de casamento, o Palmeiras já mudou de nome, né? Já mudamos de nome de estádio, mas a essência está aí desde sempre. Desde 1920, né? A gente não começou lá, a gente ficou 6 anos até comprar essa área, graças ao Conde Matarazzo. E, velho, é o que eu estou vendo assim, eu estou olhando para as imagens, é lindo, tal, mas, de novo, só tem o Allianz Parque, porque tem o Parque Antártico. Então, Palestra Itália. Bully, para você. Parque Antártica, né? Eu moro... deu todo esse contexto histórico, mas se hoje o Palmeiras comemora 108... a 105, o Palmeiras começou a troca ali para efetivamente, né, das escrituras e tudo, para ter um espaço em um momento em que, né, ninguém olhava para isso, né, e o Palmeiras mais uma vez acaba sendo pioneiro nessa questão, e você simplesmente mudou de casa, você
na realidade não mudou de casa, né? Você só deu aquela boa garibada na sua casa para poder acompanhar o futuro, né? As tendências. Se você hoje, Palmeiras hoje, pode se dar o luxo de ter o time que tem, né? Com o investimento que tem, você deve muito ao Allianz Parque esse retorno para casa. E só o palmeirense sabe o quanto foi difícil o período em que ficou esse ato entre Parque Antártica e Allianz Parque. E essa questão sentimental, do mesmo jeito que o Mauro falou, né, vendo ali a foto do Parque Antártica aqui, onde tem os arbustos perto da piscina, cara, cansei de assistir jogo ali do parquinho, né, era moleque, não tinha condição de comprar ingresso para ir sozinho para o estádio, principalmente num período que o Palmeiras jogava muito à tarde, tinha jogos do Campeonato Paulista e dia de semana à tarde, então saía da escola, principalmente no dia quente, assim, início de Campeonato Paulista, que tinha umas rodadas perdidas nesses jogos à tarde, e aí, obviamente, meu pai não podia me levar porque estava trabalhando, minha mãe também, então eu acabava ficando ali no parquinho e assistia o jogo do jeito que dava, né, sem pagar nada, e uma outra molecada ficava de dentro da piscina, do trampolim ali também, subindo o trampolim de 10 metros para poder acompanhar o jogo. Então, por esse lado todo, igual que o Mauro falou, que não dá para existir o Allianz se não tivesse o Parque Antártica. Também fico com o antigo Palestra Itália. Eu vou dar meu pitaco contando uma história. Eu tava aqui lembrando, tava me emocionando aqui. Peço desculpas se eu me emocionar. Todo mundo sabe, eu sou do Paraná, então é muito difícil ir para São Paulo, assistir, dedicar um tempo, um final de semana para poder assistir. E quem me fez palmeirense é meu avô. E eu não tive a oportunidade de ir no Palestra Itália, e eu fui em 2012 por conta de um problema de saúde, conhecer São Paulo, e quando eu fui conhecer, o estádio já estava sendo construído o Allianz Parque. E meu avô falou assim, a gente vai vir um dia assistir o jogo no Allianz Parque. E aí ele foi ficando mais de idade, ele não conseguiu me levar ao Allianz Parque. E aí em 2019 eu pude conhecer o Allianz Parque, e foi uma emoção. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Até tinha um amigo meu, a coincidência do destino, um amigo meu no estádio me viu, e no momento que eu entrei, eu comecei a chorar, ele fotografou esse momento e mandou depois. Então, não conheci o Parque Antártica, conheci o Allianz Parque, mas é um misto de emoções por ter tido essa promessa, vamos dizer assim, não cumprida, mas a história, pude viver o Allianz Parque e posso, com certeza, contar, mas é um momento marcante para mim. Mas se eu pudesse escolher, fico com o Allianz Parque porque eu não vivi o Parque Antártica. Mas é uma história que eu carrego para sempre comigo, porque foi ele que me ensinou a ser Palmeiras, é por ele que eu estou aqui nesse momento, e a gente segue com certeza. Diretor, eu guardo os dois aqui, ó. Tem o Luminoso do NP, aí em cima tem o Allianz e mais em cima o Palestra. Tem as duas maquetes aqui. A maquetinha aqui do antigo Palestra Itália. Aí aqui eu peguei no Mundial em Abu Dhabi. Isso aqui, aliás, eu faço todas as lives, eu faço questão mesmo. Isso aqui é, evidentemente, Palmeiras em árabe, tá? É exatamente isso. Bora para a próxima, bora mais um isso ou aquilo para a gente ver o que. Aí eu acho que vai ser unânime, tá? Mas aí é a questão da virada histórica num Paulistão. E aí, Rafael Bulara, contra o Corinthians em 93 ou contra o São Paulo agora em 2021? Cara, sua primeira pergunta para mim era para escolher um momento em 108 anos, e eu coloquei o de 93. E é só 22, tá? A gente tá 2022 do São Paulo, que tem todos os seus ingredientes, tudo que aconteceu, né? O que rondou o jogo mais recente desse de 2022, né, Mauro? A questão de público, o jogo vai ser lá, não vai ser lá, tenta passar por um dia, todo o bastidor que envolveu, e o Palmeiras precisando reverter uma vantagem de 2 gols, que até era uma vantagem maior do que o Palmeiras precisava de 93, né, depois do primeiro jogo, mas tudo bem que ainda tinha a prorrogação, que aquele Palmeiras podia ganhar, foi 3, mas podia ser 10-0, que ia ter,
né? Mais uma vez, nada é muito fácil pra gente, né? Tudo tem que ter uma pitadinha a mais ali. Mas, cara, 93 é o primeiro título, né? O meu primeiro título. E é curioso porque o meu primeiro título é o meu primo que tem, sei lá, 8 ou 10 anos a mais que eu, é o primeiro título dele. Então foi um dia que era o primeiro título de muita gente, né? Independentemente da idade e de ser Palmeiras. Então, cara, para mim, 93 está acima de qualquer outro título do Palmeiras. Bom, 93 é tudo que o Bulara falou, que eu já tinha falado também, cara, mas esse aí, primeiro que é o tema goleada, e segundo, cara, tô falando tem jogo, e eu vou falar também por mim. 93 é tudo aquilo, é o maior que tem e tal. Mas, de novo, foi 4-0 em 93, como já explicou o Bulara, mas em 120 minutos. Foi 4-0 em 2021, em 2022, né, na verdade. Até o Arte, não, é 2022, né? É isso. Assim, em 90 minutos, né? E eu confesso que eu só fiquei um pouco chateado porque eu queria devolver o 5-0, igualar o 5-0 do Rio-São Paulo de 65, que é a maior goleada do Palmeiras, achava que cabia mais, né? Primeiro que era aquela coisa tal, eu vou citar, eu tinha, isso foi no domingo, né? Claro, na sexta-feira anterior, sábado anterior, eu tinha operado o hérnia de disco. E estava prostrado ainda na quarta-feira, quando eu vi pela televisão o Palmeiras tomar o terceiro gol e meu filho caçulo Gabriel mandar, não vou no domingo. Eu falei, você vai. Aí quando ele saiu o gol do Veiga de falta no Morumbi, ele falou, pera. Eu falei, claro que ele ia. Tá aquela coisa de, eu não vou mais tal. E aí na sexta eu lembrei que eu estava de licença médica por conta da operação na hernia de disco, mas liguei para o meu médico e falei, cara, eu não posso trabalhar, e sendo que eu ia trabalhar de qualquer jeito, porque eu estava... Ou eu ia comentar o jogo pela HBO Max ao lado do Fernando Praz, da cabine da HBO Max, detetores dos direitos de televisão do Paulistão, ou comentei o jogo pela Jovem Pan. Então eu ia trabalhar de qualquer jeito. Mas pelo meu acordo eu teria que fazer o jogo pela HBO Max. E se não for pela HBO Max, seria pela Jovem Pan. Só que eu estava em licença médica, eu não podia. Só que eu falei para o meu médico, vem cá, eu estou de licença médica, eu não posso trabalhar. Mas eu posso ir ao jogo? Ele falou, cara, eu sei como é você no jogo, o pessoal vai, tira foto, não é o ideal, né? Talvez até se você entrasse como entra, sei lá, com uma viatura da HBO Max, talvez você não tenha. Faz o seguinte, não pula se o Palmeiras fizer os gols, tal, impossível, e tenta falar pro pessoal que você não pode abraçar ninguém, tal. Ok, bom, claro, tirei foto, abracei e tal, e fui com a minha mulher, com o meu caçula e com a minha enteada Manuela, que ficou do outro canto, que é o que deu para arrumar, porque foi em cima da hora que eu tentei arrumar os ingressos e graças a Deus deu. Bom, aí quando começa o jogo, eu lembro de uma coisa que eu tinha meio que esquecido. Era a primeira final que eu via do Palmeiras sem estar trabalhando desde 3 de setembro de 86, a funesta contra a Inter de Limeira no Morumbi pelo Paulista. Desde 1990 eu trabalho em rádio e televisão, jornal e tal. Então, assim, como é que comemora um jogo? Como é que fica numa final, ainda mais precisando devolver contra o São Paulo? Por sorte, o Jandrei, já com menos de um minuto, começou a fazer cera até hoje, né? Vamos lá. E fez fez 2, já muito emocionado. E o terceiro gol, pela beleza do gol, cara, eu fiquei um dos gols que eu mais celebrei, mais me emocionei na vida. E no quarto gol, eu estava até querendo que o Palmeiras ganhasse, estava tranquilo. Quer dizer, tranquilo numa, porque o gol, eu acho que foi aos 38 ou 39 do segundo tempo, eu lembro direitinho, aos 35, eu olhei assim para o relógio, 35 e 5 segundos. Puta merda, ainda tem tempo, de repente uma cagada, o São Paulo vai lá, faz o gol, puta que merda, sei lá. Aí deu uns 3 minutos, eu olho para o relógio, 35 minutos e 17 segundos. Para mim deu 4 minutos e meio, tinha dado 15. Eu falando sério, eu olhei para o relógio tipo uns 18 vezes só nos 35 minutos. Eu falei, cara, como é bom estar trabalhando em vez de ficar como torcedor. Você é um imbecil, você fica desesperado e tal. E quando saiu o quarto gol, me deu uma descarga que eu não sei do que é, da adrenalina, porcalina, o que for, ritalina. Cara, que eu celebrei. Gente, tem esse lado pessoal, fazia muito tempo que eu não vinha a final. Mas pela emoção da minha mulher, da Silvana, da minha filha Manuela, do meu filho Gabriel, tal, de todo mundo que estava ali com a gente, cara, é muito tesão. E aí, quando eu pensei, como eu não tinha pensado, eu falei, cara, final 4-0 é muito, muito grande, né? No Paulistão, a maior goleada em final foi exatamente em 2008, o 5-0 contra a Ponte Preta no segundo jogo no Palestra. Aí eu comecei a repensar, e aí cheguei a esse fato, né? Tirando os 4-0 de 93, que são na prorrogação, é a maior goleada da história de uma final entre grandes, os 4-0. E sendo que você era obrigado a fazer, né? Pelo menos os 2 gols, cara. E, porra, então assim,
assim, não é absurdo, meu. O Paulista de 22 e o Paulista de 93, você pode jogar mesmo e discutir. O Paulista de 93 não tem como. Mas, cara, é uma das tantas felicidades que esse time do Abel e de todo mundo me deu esse 4-0 no São Paulo. Assim, é claro que não, é uma concura, é super trunfo o Paulista de 93, mas um dos livros que eu lancei em 2014 e pretendo lançar em breve, que era assim, eu e mais 10 pessoas escolhemos os 20 maiores jogos do Palmeiras. E a gente estava falando até da seleção, a gente estava com o Luiz Vilaça falando sobre a seleção do Palmeiras, que tem vários jogadores do Palmeiras em todos os tempos, que a gente tem que botar muita gente. De 14 para cá, quando eu lancei o livro, porra, velho, eu vou mudar um... Pensa, de 14 para cá, Palmeiras e Santos, várias outras coisas que tá na cabeça, é muito jogo, cara. Que felicidade vivemos. Jogos dos 108 anos do Palmeiras, tem muitos jogos. Os maiores jogos do Palmeiras, tem muitos jogos dessa temporada. E esse 4-0, para mim, está entre os 20 maiores jogos da história do Palmeiras. Pronto. Eita! Não. Eu fico com 93, mas com todos esses poréns da final de 22, que foi emblemática. Eu ouvi de quarta-feira a domingo um monte de São Paulino me azucrinando que já era campeão, e aí no domingo compensei toda a zoeira. Vamos para a próxima, para a gente continuar esse isso ou aquilo. Porque nem só de bons momentos viveu o Palmeiras. E aí eu pergunto para o Mauro. Mauro, pensando em piores momentos, a fila até 93 ou o início dos anos 2000 com 2 rebaixamentos, crises e tudo mais? Mais uma grande... Ó, parabéns para toda a produção, gente. Olha, assim, a instabilidade e rebaixamento teve títulos no mesmo, né? Mas, assim, a fila é foda, cara. Até porque aí, de novo, suas experiências pessoais. Você é 14 de junho de 94, né? Você nasceu campeão paulista, detentor do cinturão de Paulistão, Rio-São Paulo, né? E brasileiro. E seria, aliás, 14 de junho, o Palmeiras foi campeão em 94, em 12 de maio de 94, 1-0 em Santo André, gol do Evair. Quer dizer, você nasceu não só campeão, você nasceu bicampeão paulista, né? E no final do ano seria bicampeão brasileiro, ainda mais contra o Corinthians, né? E só não foi da Libertadores também, porque a cagada da diretoria, enfim, que aí perdeu para o São Paulo, que era então bi da América, bi do mundo, também não era um demérito, mas o Palmeiras podia ter ido longe na Libertadores de 94. Então, você nasceu em berço de ouro, também como já falei aqui da segunda academia. Aliás, o ano que eu nasci, o Palmeiras foi campeão paulista, ok. Bulara, de que ano que você é? 8-4. Eu sou de 13 de junho. De 8-4. Essa é a cagada, cara. Você já nasceu fudido, né? Não, puta fila já, enfim, tá fudido. Mas enfim. Ó, pra você ter ideia, eu uso como exemplo o Enzo. Eu vi o Palmeiras ser campeão pela primeira vez, eu ia fazer 9 anos no dia seguinte. Então, aos 9 anos. Né? Ou 8 anos e 364 dias eu vivi da fila. E eu consegui o meu primeiro título com 9 anos. O Enzo tem 7 anos e tem 9 títulos. Cara, é uma discrepância sem tamanho. Só aí já dá para você saber quem sofreu mais, em qual momento, né? Pois é, eu acho que a fila, velho, sabe, o Bola Léo, quem tá vendo a gente, porque, cara, não via nada. E realmente, no 3 de setembro de 86, contra a Limeira, quando o Tato faz 2-0 naquela infelicidade do Denis, eu tava ali, imagem da televisão, né, exatamente no gol, do lado do gol, lado da esquerda das câmeras de TV do Morumbi, eu tava em cima da bandeira de escanteio, lá na arquibancada, do meio para cima da arquibancada. Eram uns 70 e poucos mil, eram 103 mil pessoas no domingo e 70 mil, como você vê, o Palmeiras já estava meio... né? E deu 0-0 no primeiro jogo, 2-1 para a Inter de Limeira, o time do Pepe, campeão paulista. Cara, na hora que saiu o segundo gol, eu começo a berrar, gente, que me veio assim, cara, se a gente não ganhar da Inter de Limeira em 2 jogos no Morumbi, a gente nunca mais vai ser campeão. Aí eu comecei a berrar e a gente foi, se não me engano, em 43 amigos, né, juntos. Aí eu começo a virar para alguns até que 2 ou 3 foram embora já na hora que a bola entrou. Eu falei, vamos lá, gente, vamos. Eu não falei isso, mas a minha ideia é assim, vamos gritar, tem que ganhar esse jogo, não dá para perder para a Inter, mas eu queria falar, a gente nunca mais vai ser campeão. E parece que alguém percebeu que eu comecei a jogar copinha em mim, o pentelho, eu mesmo me esmurraria. Pô, eu sei que tá tudo fodido, mas eu tentei durante os 2 ou 3 minutos, até que eu tava muito chato, começou a voar um monte de coisa, eu falei, eu vou ficar quieto. E fiquei, o Amarildo fez 2-1, teve aquele gol inacreditável perdido no final, o Inter de Limeira campeão. Cara, naquele momento eu falei, a gente nunca mais vai ser campeão. Aí em 89 tem o Bragantino, né?
Em 90 tem aquele empate com a Ferroviária, em 91 uma bela campanha, mas perde um regulamento absurdo para o São Paulo, 92 perde de novo, aí a final, 91 a semifinal, 92 a final, já com a Parmalat, aí já estava com mais esperança, tá? Mas em 86 eu achei que nunca mais ia ser campeão na vida, nunca mais ia ver o campeão. Então assim, e até já estava trabalhando agora, em 93, eu estou no futebol desde 90, né? Então eu já estava trabalhando, estava na Rádio Gazeta em 93, comentando o jogo na Rádio TV Gazeta e na Folha da Tarde. É diferente, né? Aquela coisa de maturidade. Então, como eu passei dos meus 18 de agosto de 76 a 12 de junho de 93, eu tinha 9 anos quando o Palmeiras entrou na fila. Eu sou de 2 de setembro, ia fazer 10 anos. Fiz 10 anos logo depois do Palmeiras ser campeão paulista mais uma vez. Ano sim, ano não, o Verdão era campeão. Aí ficou ano não, década não. Okay. Então, assim, para mim, a fila é muito pior. Mas, os times dos rebaixamentos e, sobretudo, o time do não rebaixamento, que é o de 2014, são os piores. Em 2014, eu aprendi, durante o Brasileiro, uma situação que eu nunca tive na vida. Quando o Palmeiras não tomava gol, eu me ficava aliviado. Porque, assim, desde o tiro de meta do adversário, a chance de gol era gigantesca. Do time do Gareca ou do Dorival Júnior, querido Dorival. Porque o time era horroroso. Horroroso. Então, assim, nada para mim foi pior. Até os times de 2002, que era mais rachado do que ruim, era um turno só. E de 2012, que pelo menos ganhou a Copa do Brasil, mas por cagada acabou rebaixado. O time de 2014 fez a força desgraçada para cair, mas não caiu. Então, assim, para mim, é dolorido, horroroso, vergonhoso, mas dor mesmo, o pior momento, dor mesmo, foi a fila até 93. Tem um livro muito legal da fila, que é do Gustavo Piqueira, que chama Coadjuvantes. E ele meio que fala o que o Mauro acabou de comentar aí, a descrença de a cada ano que terminava, justamente do palmeirense sentir que nunca mais ia ser campeão mesmo. E aí tem o ponto, acho que o ápice aí é Inter de Limeira. E aí, falando dos rebaixamentos, em 2014, o Palmeiras caiu, mas não jogou a Série B, né? Para mim é isso que aconteceu. Porque a gente vai pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, 40 pontos para se salvar, cara, nesse campeonato, do jeito que é concorrido hoje em dia, se o time fazer 40 pontos e conseguir ficar na primeira divisão, é muito difícil, mas o pior momento também para mim é a fila de até o ano de 93. Como eu falei, não vivi tanto os momentos lá atrás, então vivi muito os times horríveis de 2000, na época de 2000, 2012, 2014, então fico com os anos 2000. E só voltando rapidinho em 93, uma história que eu lembrei no meio, meu primeiro contato com o Palmeiras, eu não lembro, claro, que eu tinha ali meus 4, 5 meses, para minha mãe conseguir limpar a casa, ela colocava a fita cassete de 12 de junho de 93. Eu era pequenininho, a fita acabava, eu levantava a cabeça, ela ia lá, voltava a fita e eu ficava assistindo para ela conseguir limpar a casa. Então, minha primeira lembrança de 93 foi essa. Eu assistindo a fita cassete gravada pelo meu pai. Mas não vivi, né? Dando sequência, quer falar, Bula? Não, a gente passou pelo Parque Antártica e Allianz, e aí o meu primeiro momento é na fila no antigo Palestra Itália. E, cara, eu lembro que era um domingo à noite, um Palmeiras e Bragantino, e aí o meu avô era conselheiro e tal, e aí às vezes conseguia, dependendo do jogo, conseguia ingresso de camarote, e aí tava eu, meu pai e ele num camarote no domingo à noite, um time horrível, e eu lembro que o Palmeiras estava perdendo o jogo por 2-0, e aí eu pedi pro meu pai para ir no banheiro, e no momento saiu um pênalti a favor do Palmeiras. E aí ele não sabia se me levava no banheiro, e aí, enfim, aquela coisa de criança. E aí, cara, eu tenho uma imagem até hoje gravada na minha memória, que assim, era para eu ver o primeiro gol do Palmeiras, né, no Palestra. E aí, o Mauro vai lembrar muito bem que tinham as cabines ali perto dos camarotes, né, acima das numeradas, e era um corredor extenso e tinha aquelas portinhas de madeira com as cadeirinhas, né, do camarote. E aí eu lembro que o camarote que a gente ficava era bem próximo das cabines, mais para o lado esquerdo ali, no gol do placar. E o banheiro ficava do lado oposto, você tinha que atravessar tudo para ir até o banheiro. E aí eu falava para o meu pai, não, eu preciso ir no banheiro, não dá para esperar o pênalti. E aí eu lembro que ele foi meio que me arrastando com a mão e a gente ia vendo o jogador, agora eu não lembro se foi o Careca Bianchese, eu não vou me lembrar o jogador que bateu o pênalti. Mas eu lembro que eu fui com ele e, assim, ao meu primeiro momento de ver o Palmeiras fazer um gol,
era entre as portas dos camarotes, que eu ia andando e via as portas abertas, né? E o detalhe, ele bateu o pênalti no travessão, né? E eu não vi o gol, né? O primeiro gol. Então, cara, Bula, meu primeiro... Precisa escrever essa história aqui, botar no nosso palestra, né, Bula? Maravilhoso. Cara, é o minha primeira memória de um jogo meu no Palestra Itália é esse. Foi um pênalti que não foi, o Palmeiras nesse time horrível que era, mais uma temporada que já perdendo para o Bragantino em casa, né? Meu pai me arrastando para ir no banheiro e o pênalti explodindo no travessão. Até gol do Wagner Mancini, provavelmente foi gol do Wagner Mancini para o Braga, se não me engano, esse jogo. Tem que buscar, eu não lembro de cabeça, mas tem que pegar algum ano aí da fila, final da década de 80, um jogo que o Palmeiras tenha perdido do Bragantino foi 2-0, era um domingo à noite, se não me engano. Um gol de cabeça do Wagner Mancini, acho que foi 2-0, acho que é 90 ou 91 mesmo. Então, é a minha primeira lembrança do Palestra Itália é essa. É para você ver, tipo, só para você ver, a gente está falando de pior momento, a primeira lembrança do estádio é o pior momento do momento horrível do Palmeiras da história. E bem lembrado, meu último jogo enquanto torcedor, antes de virar jornalista esportivo no Palestra Itália, foi Palmeiras e Bragantino. Foi um 0-0, jogo que derrubaria o Jair Pereira como treinador do Palmeiras e não classificaria o Palmeiras para a Copa do Brasil. Coisa maluca. Eram 2 vagas só na Copa do Brasil. Quem ganhasse aquela fase lá, o Palmeiras, se ganhasse, estaria na Copa do Brasil. E não disputou a sua primeira Copa do Brasil, porque empatou esse jogo um pouquinho antes da Copa da Itália. O Jair Pereira foi demitido e eu estava no lugar onde eu mais fiquei no Palestra Itália, que é no hoje Gol Norte, no antigo gol do placar eletrônico ali à esquerda. Bora da sequência, que agora eu acho que vai mexer com os corações. Não tem como não mexer com os corações. E lembrando que daqui uns dias tem Felipão versus Abel Ferreira na Libertadores, os 2 vencedores pelo Palmeiras. E aí eu começo. Eu tenho um amor gigantesco pelo Felipão. Já falei aqui inúmeras vezes. Um dos meus primeiros materiais no nosso palestra foi uma breve entrevista com o Felipão. Mas o que a gente está vivendo com o Abel é algo lá em cima. O Abel se tornou palmeirense, ele é um palmeirense hoje, como nós aqui, como todos vocês que estão nos acompanhando, e eu fico com o Abel com uma dorzinha no coração por conta do Felipão. Mas se eu pudesse muretar, vamos dizer assim, o maior na história, talvez Felipão. O melhor, Abel Ferreira. Mauro. Então, um dos motivos que eu também sou muito criticado é a esse respeito. Embora tenha uma foto aqui, na academia, aqui de casa, tem uma pequena academia de ginástica, que na verdade é mais academia do que ginástica. Eu não faço ginástica, mas adoro dele ter uma academia, por óbvio, em casa. Tem lá um quadro do querido Bruno Estima, do Cada Canto um Canto, que é uma frase célebre já, né? Nesta casa não se fala mal de São Marcos e de Filipão, e eu até botei uma postagem lá, botei um post-it mesmo, né? E do Abel. Porque quando eu falo mal como jornalista, e repito, o Mauro Betti palmeirense detona muito, corneta muito o Mauro Betti jornalista. Mas, enfim, eu ainda coloco para o meu, assim, na Academia Oswaldo de Brandão de grandes treinadores, já deixando o Brandão como um ao concurso, até porque eram épocas diferentes. O Brandão é campeão paulista em 47. E o último título dele pelo Palmeiras é o Paulista em 74. Então, é outra época, outras coisas. Tal. Ele foi treinador do supercampeão, de 59, da primeira Taça Brasil, do primeiro brasileiro, o primeiro nacional em 60, tal, treinador da segunda academia. Então, tem muita história, o Brandão. Mas, assim, eu sempre ficava entre Filipão e Luxemburgo. Né? Me perguntaram, treinador da história? Eu falava, Luiz Felipe Luxemburgo ou Vanderlei Scolari. Né? E sempre para deixar claro, até da polêmica que me envolveram aí, sobre ideias de jogo, eu prefiro o jogo do Luxemburgo ou do Filipão. O estilo de jogo, as ideias de futebol. Mas, porra, o que o Filipão se identificou com o Palmeiras? O Abel nasceu palmeirense em Penafiel, só não sabia. E o Filipão é um grande gremista, mas transformou um grande palmeirense, inclusive o filho dele é palmeirense. O Filipão... Desculpa me alongar, mas essa história é muito legal. Setembro de 2001, Filipão, treinador da Seleção Brasileira, Brasil e Argentina. Véspera do treino ali no Nunes, reconhecimento de gramado, estou eu, Luciano do Vale, eu comentei o jogo pela Band, então era Luciano do Vale e eu, e pela Globo era Galvão Bueno e Falcão. Aí estamos nós 4 ali no canto, o Filipão me vê, faz assim, dá tchau assim, ele vira, aponta para mim e fala, Mauro, vem cá. E para eu ir no meio da seleção. Aí o Galvão falou, pô, vai lá, garoto, você pega
qual é o time do Brasil e tal. Aí eu chego, espero, porque o Filipão me chama, eu quero ver o que ele vai conversar. Aí vira o Filipão e fala, porra, e o burro do Roque? Eu tenho falado com ele, porra, o time tá errado. O Filipão ficou 15 minutos falando do Palmeiras, do brasileiro de 2001, que estava começando a derrocada do Roque, que era líder ainda, mas ia cair pelas tabelas até ser demitido e assumir o Márcio Araújo. Cara, véspera de jogo de Copa do Mundo, Brasil mal, jogando contra a Argentina, treino em Buenos Aires, o Filipão ficou 10 minutos falando do Palmeiras, cara. E eu tentando algumas coisas de seleção, eu só queria falar do Palmeiras. Então, assim, ele virou um mega palmeirense também, e ainda é. Então, nesse lado, é um empate ultra técnico, falando de super técnicos. Eu ainda acho os melhores times que eu vi do Palmeiras foram dirigidos pelo Luxemburgo. Vitórias espetaculares, inclusive a de 18, do Filipão. Mas o Abel Ferreira, cara, já deu a seta para a esquerda, cara. E como é um trabalho em progresso, falar que o Abel já ultrapassou, tá valendo, até porque idolatria cada um tem a sua, tem uma série de fatores, e fatores também objetivos, não só subjetivos. Eu ainda vou no Filipão, porque até eu acho que o Vanderlei é o maior. Mas agora, nesse grau de identidade, Filipão e Abel Ferreira, quem é mais palmeirense, o Filipão se transformou num grande... Eu acho que me viu agora a expressão. O Filipão se transformou num grande palmeirense e tem muitos elementos de escolar e palmeirense. Cara, mas o Abel Ferreira, cara, é aquela coisa. Se o Abel Ferreira tivesse nascido em 1238 na Noruega, ele ia ser o chefe da torcida viking palmeirense, cara. Ele não sabia o que era Palmeiras, ainda não existiu Palmeiras, mas ele já era. Ele tem tudo que tem de palmeirense, de bom e de ruim, né? Ou no caso de Palmeiras, de bom e não tão bom, né? A identidade dele é absurda. Mas ainda, nesse aniversário de 108 anos, eu vou de Filipão. Bula, e para vocês, e só colocando um pitacozinho, um ingrediente. O que é maior, a primeira Libertadores ou duas no mesmo ano? A Libertadores a gente já falou, não precisa voltar nesse assunto, não. Em relação a Felipão e Abel, a gente fez hoje um levantamento, né? Cada um votou na sua seleção de todos os tempos do Palmeiras, obviamente com o técnico. E aí eu fui buscar, Mauro, o Mauro vai lembrar bem, eu junto com o Thiago Salata, a gente coordenou no centenário do Palmeiras no Lance, a gente fez uma série de matérias, que até virou até um jornal só disso, do centenário do Palmeiras, e a gente pegou a redação, os palmeirenses na época, e a gente votou. Não sei nem, o Mauro deve ter votado também na seleção. Sim. E eu fui tentar buscar ali, porque eu falei, bom, deixa eu ver o que eu falei há 8 anos, né? Você lembrava um ou outro, mas, né, para ter uma ideia, eu coloquei o Brandão como técnico, né? Até porque a gente devia muito ao Felipão, mas tinha aquela coisa mais recente da Copa do Brasil, mais do rebaixamento, mais de uma passagem, e o Brandão, por tudo que o Mauro já falou, até por, né, ser um concurso ali, né, eu acabei listando o Brandão. E aí, para essa de hoje, eu troquei, cara, e coloquei o Abel. E aí, eu vejo que, assim, a gente vê no Abel o que a gente viu no Felipão, né, principalmente da primeira Libertadores, essa gana de proteger os nossos, né, publicamente, e lá dentro cobrar da maneira que tem que ser cobrada, né, a maneira como lidar e defender contra outros, essa linha do contra tudo e contra todos. O Abel tem um quê de Felipão, né, com 40 anos, com mais, vamos dizer assim, né, mais jovial, mas era o que o Felipão apresentou para o Palmeiras, né, principalmente na primeira passagem dele. E aí o meu critério para isso, por eles serem muito semelhantes nesse ponto, foi justamente a questão de títulos, que o Felipão ainda tem mais, mas o Abel tem tudo para vir a ser o que mais venceu, acima até do Vanderlei Luxemburgo, por estar em processo desse trabalho estar acontecendo, e pelo fato de que, cara, todo esse acúmulo do Abel é uma temporada única, né? E o Felipão conquistou tudo isso com todos os méritos, mas em 3 passagens diferentes, né? Foi aquele amor que você teve, foi indo e voltando, e com o Abel não, né? É aquela coisa intensa que já está em 2 anos, mas assim, a paixão ainda não sumiu, pelo contrário, né? Ela está aflorando cada vez mais. Então, por todo esse cenário, eu coloquei o Abel Ferreira na minha seleção e coloco o Abel Ferreira hoje à frente do Felipão também. Agora vamos para o último
E lembrando você deixar seu like para você curtir, compartilhar e comentar com a gente o que você está achando desse conteúdo especial de 108 anos do Palmeiras. E agora, um mais tranquilinho, para a gente dar aquela tranquilizada já. Brasileirão 2016 ou Brasileirão 2018? Eu já vou votar aqui. Por mais que 2018 tenha sido especial, com o Felipão, toda aquela arrancada, mas o sentimento de vencer o brasileiro pela primeira vez, pelo menos para mim, foi algo muito espetacular. Então fico com 2016 e aquela campanha do Cuca. Bula, 2016 ou 18? Cara, a gente acabou de falar do Felipão e eu olhei ele aí de novo, né? Para ver como ele permeia a nossa história. Mas 2018, o título de 2018 é a volta do Felipão e o Palmeiras mira num lugar e acerta outro. Traz ele para as Copas, o Palmeiras cai em 2 semifinais e tem uma campanha absurda e fica com o título brasileiro de 2018, jogando quase que metade do campeonato com um time alternativo, que muitos deles depois acabam virando os titulares do time alternativo e estão até hoje aí, né? No caso do Gustavo Gomes, que sai do alternativo para ser um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Agora, 2016, cara, foi uma coisa assim que a cada domingo do Allianz Parque, a cada jogo contra a Internacional, contra a Botafogo, era certamente em 2 horas você perdeu 5 anos da vida. Quando você chegar lá em cima, vai falar assim, ó, tá vendo? Aqui tá descontando aquela tarde contra o Inter, aquela tarde contra o Corinthians, né, cara? Foi um torneio longo, parece que foram muito mais que 38 rodadas, né? Foi desgastante. E aí a gente fala muito aqui no programa a questão da fila, e era uma fila, né? De certa maneira, era uma fila que o Palmeiras tinha para voltar a ter um título, não vou falar relevante nacional, porque teve a Copa do Brasil um ano antes, mas a gente sabe o quão diferente é você ganhar uma Copa do Brasil, torneio de tiro curto, mata-mata, quanto esse Campeonato Brasileiro, que é muito mais complicado, muito mais igual. Então eu fico com o de 2016. E Mauro, a gente fala tanto que o palmeirense não canta vitória antes, o palmeirense só cantou vitória naquele momento, no apito final contra aquela Chapecoense, quando todo mundo pôde... Na verdade, não foi no apito final, mas foi ali no... 42 do segundo tempo mesmo. Está todo mundo encaminhado, Flamengo e Santos. Esse é a maior prova que o palmeirense não canta vitória antes, é o de 2016, cara. Embora, né, Léo, o Cuca... Quando foi eliminado no Paulista, daquela maneira, por Santos, tá, ele falou, vamos ser campeões paulistas, brasileiros. E eu estava com ele fechado. É um campeonato que eu acompanho muito de perto, o Palmeiras, e inclusive uma inconfidência que eu vou falar aqui. Estou lá num treino na academia, acho que era tipo 5ª rodada ou 4ª. Ele falou, ele me chamou lá para... Parece mais o Filipão, mas o Cuca também tinha, né? Para a salinha dele, falou, vou te mostrar o jogo do título. Ele apontou e falou, aqui, ó. Palmeiras e Botafogo, aquele que seria 1-0, gol do Dudu, né? Eu falei, putz, e daí eu olhei na época, se não me engano, era 19 de novembro. Eu falei, pode anotar, porque exatamente vai completar 2 anos do Allianz Parque. Ele falou, sério, é? No mesmo dia. Eu falei, puta, vai ser demais. Aí quando mudou a data, acho que passou pro dia 20, sei lá, então, falei, puta, já não vai ser, e já não foi, mas estava bem encaminhado como 1-0 contra o Inter, gol do Cleiton Xavier e tal. Mas eu estava muito com essa convicção. Eu nunca tive com tamanha convicção, desde o início, que o Palmeiras ia ser campeão, com uma série de coisas. Achei que tal. E 18 não, era aquela coisa, como tu falou, o Bula, a gente estava pensando no Libertadores, virou brasileiro, com o time alternativo, 14 dos 38 jogos, maravilhoso, emocionante, São Januário, 2 festas muito legais, mas sem dúvida é aquela coisa, é a que fazia mais tempo. E o que a gente chorava no Allianz Parque, a torcida chorava ainda pela emoção de ser contra a Chape, tudo que aconteceu e tal, e sobretudo, aí, eu não vou politizar em relação a 18, mas em relação aos jogos de festa, mas porra, do 16, cara, e olha que eu sabia, na sexta-feira o Cuca tinha me falado, vai pro jogo, ali no final do treino, já de noite ali na academia, mas ao mesmo tempo eu falei, puta, será, né? Mas foi aquelas coisas do Cuca, ele vai falar, não vai e tal. Aí tá o Praz no banco, cara, e ele vai botar o Praz, porra, na hora, cara, é um dos momentos que eu mais, das poucas vezes na vida que eu chorei numa transmissão foi 1 hora depois, quando eu citei lá na Jovem Pan o abraço do Jailson com o Praz, né, cara? Assim, aquilo... Porra, é foda, cara. Assim, então, de novo, me emociono muito. Então, assim, 2016, e quase que de goleada. Essa é muito fácil de responder, 2016. Concordo.
E nessa 1 hora passamos um pouquinho pela história do Palmeiras, momentos bons, momentos muito bons, momentos excelentes, momentos até mais ou menos, mas que colocam a história do Palmeiras lá no topo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês pedem tanto isso ou aquilo e nada mais justo que a gente fazer um isso ou aquilo contando um pouco da história do Palmeiras, do meu ponto de vista, mais recente, do Bulara, do Mauro. E eu espero que a gente possa viver. Mas aqui também, olha aqui, ó. Pra quê? Mais Bolarão. Bolara tem nome e o nosso capitão, zagueiro direito do Palmeiras, né, cara? Puta presença. A gente possa. Da época da fila. Zagueiro da época da fila, esse daqui. Ano após ano, esse amor pelo Palmeiras, com muitas conquistas, com muitas glórias. Sempre ao lado do Palmeiras, nós aqui do nosso palestra temos um orgulho imenso de dia após dia poder viver essa história do Palmeiras e poder contar para vocês um pouco dessa história com notícias, apurações, o dia a dia do Palmeiras. Bula, muito obrigado. Que a gente possa no ano que vem fazer mais um isso ou aquilo e colocar alguns outros momentos marcantes da nossa história. Valeu, Léo, valeu, Mauro, obrigado. Mais uma vez, a casa é sua, volte quando quiser, fazer isso ou aquilo, participar de live. Em breve o Palmeiras vai viver semanas intensas. Você também, né? Dessa vez no SBT, em Curitiba e depois no Allianz Parque. Então estaremos juntos mais uma vez. E pensando para quem gosta de superstição, mais uma vez, o Palmeiras volta para o SBT, né, numa fase de mata-mata que ainda não teve em 2022, e a gente lembra muito de 2020 e 2021. Vai que, né? Vai que. Espero pular na piscina em breve novamente. Palmeiras em árabe. Mauro, parabéns. Obrigado por mais uma. Valeu, gente. Obrigado por mais uma. É um prazer imenso. E é isso. Curta, compartilhe, comente. E esse é o nosso palestra falando muito do nosso Palmeiras. Eu falo, diretor, avante palestra e parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. Te amo muito.